Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E nestes vídeos em questão de quinta-feira eu vou estar trazendo para vocês as leituras referentes à comunidade pirata. E para iniciar essa série de vídeos, no caso, eu gostaria de estar trazendo livros que vocês acabam me pedindo há muito tempo aqui no canal. No caso, a série que conta sobre a juventude do Capitão Jack Sparrow. Nesses vídeos em questão eu vou acabar fazendo uma leitura dos livros, pouco a pouco, em vídeos de aproximadamente 20 minutos, então vão ser bem poucos os cortes, e eu vou tentar pegar o máximo dos livros possíveis, trazer algumas sensações e tudo mais. Mas fica uma questão que eu sempre acho interessante estar falando: se você tem condição de estar comprando o livro, eu recomendo você estar comprando o livro e estar fazendo a leitura junto aos vídeos. Dessa forma, o que você sentir não vai ser só o que eu tô falando, não vai ser só a situação de eu estar te contando, vai ser a questão de você mesmo estar podendo ler e estar sentindo diretamente ao ler aquilo. Outra coisa, aqui do lado ou na própria tela vai acabar aparecendo imagens apenas dos livros. Eu não vou puxar imagens de teorização, imagens do filme, não. Apenas as imagens que são realmente colocadas aqui no livro, para que a imersão seja exatamente no assunto do livro e não uma situação de você ter de ficar prestando atenção em detalhes na tela para estar entendendo a história. Não, se você escutar já é o suficiente. Então talvez você possa estar pegando esse vídeo para estar colocando enquanto lava uma louça, enquanto está dormindo, ou está indo dormir no caso, enquanto faz alguma coisa que não vai exatamente precisar estar atentando à questão das imagens. Por quê? Porque no próprio livro ele vai fazer a caracterização dos personagens, certo? O primeiro livro dessa saga se chama Jack Sparrow, Uma Tempestade se Aproxima, escrito por Rod Kidd e distribuído no Brasil pela editora Melhoramentos. Então desde já, se alguém da Melhoramentos está assistindo esse vídeo, eu agradeço por estar deixando o vídeo ao ar, certo? Caso tenha alguma questão de não querer mais que os vídeos sejam feitos, ou que tenha que retirar esses vídeos, entre em contato, não precisa aplicar nenhuma questão judicial, certo? Eu já vou lá e tiro os vídeos do ar. Mas, se você está assistindo agora nesse momento, aproveite. Então, sem mais delongas, fica aquela questão: para que o vídeo não fique tão perdido, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo de leitura. O livro em questão começa com uma carta escrita à mão pelo próprio Capitão Jack, então a letra é cursiva no caso. Eu, Capitão Jack Sparrow, tendo conseguido recentemente um navio, uma tripulação e um chapéu, assumo o compromisso de registrar deste dia em diante, de modo fiel e verdadeiro, nossas aventuras em alto mar neste diário de bordo. Executo este dever de acordo com a minha posição de capitão do excelente navio Kraka. Como convém ao capitão, juro solenemente não escrever nada além da verdade a respeito de mim, da minha tripulação e dos eventos que nos sucederam, não importando quão fantásticos ou horríveis. Vou começar com a narrativa de como me tornei capitão, como minha tripulação se tornou uma tripulação, como tiveram início nossas aventuras e, o mais importante, como passei a usar este chapéu. Assim como muitas histórias de aventuras, vilanias e trapaças, esta também começou na ilha de Tortuga, numa taverna chamada A Noiva Fiel. Capítulo 1. Uma lua apagada pairava sobre o oceano enquanto o vento empurrava nuvens espessas pelo céu. Sombras tênues eram projetadas na ilha abaixo. Enormes e negros navios, monstros marinhos e outras coisas que assombravam as águas da meia-noite pareciam escorrer pelas montanhas. Poucas estrelas eram fortes o bastante para brilhar através do nevoeiro tempestuoso. As areias brancas da praia eram sugadas em pequenos redemoinhos, alterando o desenho das dunas. Uma noite ruim para navegar. Os poucos cidadãos respeitáveis de Tortuga permaneciam recolhidos em suas casas bem guardadas. Todos os outros, bucaneiros, valentões e assassinos, estavam no Noiva Fiel, bebendo cerveja e rum. Podia-se ouvir a quase 1 quilômetro de distância o barulho da taverna entre as rajadas de vento da tempestade que se formava,
Risadas, gritos e o eventual disparo de arma de fogo ecoavam pela noite enquanto os beberrões entoavam uma canção que todos eles conheciam. Yo ho, minha vida de pirata. Nós tocamos fogo e tudo a cinza reduzimos. Beba, amigo, querida, yo ho. Nós queimamos a cidade, somos de temer. Medo, beba comigo, querida, yo ho. Yo ho, minha vida de pirata. Vista de fora, o noivo fiel não parecia ser mais que uma enorme choça. Ela nem tinha sido feita com madeira de boa procedência. Fora construída com tábuas de navio naufragados e também cheirava a navio, piche, sal, algas e peixe. Quando finalmente a chuva fina começou a cair, apareceram goteiras em uma dúzia de pontos no teto. Mas, lá dentro, ninguém parecia se incomodar com as poças no chão. Canecas se chocavam em brindes, pousavam na mesa para serem reabastecidas e, às vezes, eram jogadas na cabeça de alguém. O lugar, iluminado por velas, estava abarrotado, com todas as cadeiras ocupadas. Acho que há marujo suficiente aqui para tripular todos os navios de Port Royal, pensou Arabella, a jovem garçonete do noivo fiel. Ela tirava as canecas vazias de uma mesa rodeada por homens que se deliciavam com uma história. Como os outros naquele bar, eles usavam os mesmos farrapos desajeitados que os demais marinheiros da região. Calções rotos, casacos desabotados e um cinto ou faixa na cintura, além da obrigatória barba imunda. Um deles puxou o avental da moça, mostrando o sorriso banguela. Arabella revirou os olhos e suspirou. Deixe-me adivinhar, disse ela, jogando para o lado seus cachos avermelhados. Cerveja, cerveja, cerveja. E, provavelmente outra cerveja? Essa menina, garota. O marujo uivou de alegria. Arabella respirou fundo e foi atender às outras mesas. Não sobrou nenhum tesouro espanhol no interior, seu bacalhau maluco, jurava um marinheiro. Não estou falando de tesouro espanhol, disse baixando a voz de seu amigo, o pirata de segunda categoria, Todd Bonitão. Havia um brilho em seu olhar, que ainda não tinha sido obscurecido pela bebida. Estou falando de ouro asteca, de um reino perdido, inteiro. Arabella parou para escutar, fingindo que pegava uma caneca no chão. Você não está falando de Sam Olho de Pedra e da Ilha Esquelética? Retrucou cético o marinheiro. Diz a lenda que Sam tinha a espada de Cortés e amaldiçoou toda a ilha. Mas eu só acredito numa parte dessa história. A de que ela é uma lenda. Uma lenda, amigo. Uma bela cidade de pedra e mármore como as construídas pelos romanos. É o que dizem. Bah, bobagem. Não existe nada assim no Caribe. Posso lhe garantir. Esqueça o maldito reino e a espada. É do ouro que estou falando, disparou Todd Bonitão. Eu vou lhe dizer. Eu sei que essa parte é real. Vi com os meus próprios olhos. E a vi. Ele estava sempre mudando de mãos, como se tivesse pernas, mas tem jeito de encontrar esse ouro. Então, você tem um navio? Perguntou o primeiro marinheiro, com desconfiança no olhar. Claro, um belo naviozinho, perfeito para encontrar no porto e sair sem ser visto, respondeu Todd Bonitão. Mas então ele reparou em Arabella, que fingia limpar alguma coisa no chão com o seu avental. Ela olhou para cima e lhe deu um sorriso sem graça. A moça voltou sua atenção novamente para o chão e a esfregou com força usando a borda do avental. Malditos homens, não param de derrubar cerveja, ela esbravejou. Todd Bonitão sossegou, mas em seguida olhou desconfiado em redor como se outros bucaneiros, as paredes ou o próprio rei estivesse ouvindo. Vamos para um lugar mais sossegado?
É como se diz, os mortos não contam histórias. Arabella soltou outra imprecação e se afastou. Normalmente ninguém se importava se a garçonete estava por perto ou não. Para os clientes do Noiva Fiel, ela era apenas a garota que enchia as canecas. Arabella ouvira centenas de histórias e lendas ao longo dos anos, e ouvi-las era quase como participar das aventuras. Quase. De qualquer modo, ela considerou, até que a noite não está ruim. A situação podia ser muito pior. As tempestades normalmente pareciam fazer aflorar o que havia de pior em homens já muito ruins. Então, de repente, a porta se abriu, com a força de um empurrão. Um raio, lá fora, iluminou a pessoa à porta. Era um estranho, molhado até os ossos, o volumoso cabelo preto grudado na cabeça, relâmpagos brilhavam em seus olhos. Arabella prendeu a respiração. Ela nunca tinha visto alguém como ele. Então a porta se fechou com um estrondo, e a luz das velas revelou um jovem zangado e ensopado, que não era mais velho que Arabella. Houve um instante de silêncio, então os clientes deram de ombros e voltaram as suas atenções para as bebidas. O estranho começou a abrir caminho entre a multidão, com os olhos soldando chispas à esquerda e à direita, para cima e para baixo, como um corvo. Obviamente procurava alguém ou algo. Trazia os lábios apertados de raiva. Seus olhos castanhos se iluminaram por um momento. Parecia ter encontrado o que procurava. Então abaixou-se atrás de uma cadeira e pegou algo. Arabella ficou na ponta dos pés para ver. Parecia ser apenas uma sacola velha. Nada que valesse a pena roubar do pirata infame que aguardava. Ah, não! Suspirou Arabella. O estranho apertou os lábios, concentrado, e esticou os dedos o mais longe que pôde, tentando passar discretamente o braço entre as pernas da cadeira. Sem aviso e sem tirar o copo da boca, o homem que ocupava a cadeira ergueu seus 2 metros de altura e mais de 100 quilos de corpo. Seus olhos tinham a cor de uma tempestade e chispavam de raiva. O estranho juntou as palmas da mão e fez uma reverência. Com sua licença, senhor, eu apenas admirava sua bela bolsa, disse ele com extrema delicadeza. O pirata rugiu e atirou sua pesada caneca, mirando na cabeça do estranho. Este agarrou a sacola e se esquivou bem a tempo. A caneca passou assobiando por sua orelha e atingindo outro pirata atrás dele. Este não era tão grande, mas era tão bravo quanto, e estava armado. E pensou que fora o estranho que tivesse acabado de lhe acertar a cabeça com a caneca. Então desembainhou seu florete e atacou o estranho, que recuou saindo do caminho da lâmina. O pirata atingido continuou no encalço de seu suposto agressor e caiu na mesa do homem gigantesco. A mesa, frágil, quebrou com seu peso, lançando ao ar bebidas, moedas e facas. Os bucaneiros que se sentavam à mesa levantaram os pulos, sacando suas espadas e pistolas. Não era preciso muita coisa para começar uma briga de bar em Tortuga. O Noiva Fiel explodiu com um som de socos, gemidos, gritos, xingamentos, de sabres se batendo contra floretes e de madeira estalando, conforme cadeiras eram quebradas sobre cabeças. Tudo isso se somava aos estalos dos trovões e às goteiras no teto que caíam sobre os clientes. O estranho se viu envolvido no meio dessa confusão e, para piorar, o pirata gigante continuava atrás dele. Aquele homem enorme sacou sua espada e a brandiu contra o jovem, que pulou para a cadeira logo atrás dele, enquanto via a lâmina cortar o ar onde ele estivera havido pouco. Essa passou perto, amigo, disse ele saltando da cadeira e chutando uma de suas pernas, o que a fez virar no ar e pousar em suas mãos. O gigante atacou novamente, mas o estranho, usando a cadeira como um escudo,
bloqueava todos os golpes. Lascas de madeira saltavam da cadeira onde a lâmina atingia. Outro pirata pulou na direção do estranho, ou talvez na de alguém atrás dele. Era difícil distinguir naquela altura dos acontecimentos. O estranho se esquivou, evitando a colisão por pouco, e o atacante trombou com o pirata gigante. Com o gigante ocupado com outra briga, o estranho alcançou a sacola ao ombro e se virou para observar a cena que ocorria atrás de si. O que para os piratas vinha sendo uma noite tranquila, tinha se transformado em mais uma briga violenta e sangrenta como outras que ele já presenciara. O jovem não pôde deixar de sorrir. "Ah! Nenhum machucado em mim?" disse ele em voz alta. "Nenhum maldito arranhão em Jack Sparrow." Então alguém arremessou uma garrafa contra uma viga acima de sua cabeça. O gigante tinha se erguido atrás dele de modo surpreendentemente silencioso para um homem tão grande. Jack virou-se para observá-lo e começou a se afastar. "Agora, você vai me devolver essa sacola, garoto?" Disse o pirata com uma voz ameaçadora, segurando o gargalo da garrafa quebrada e apontando para Jack. "Ah!" Jack olhou ao redor, mas estava cercado pela briga, e seu caminho até a porta bloqueado. "Meu bom senhor?" Ele começou esperando que alguém viesse até ele, mas antes que pudesse pensar numa forma de escapar daquela situação, o gigante rugiu e disparou na sua direção. Alguém agarrou Jack pelo colarinho e o tirou dali, mas aquilo aconteceu tão rapidamente que o gigante continuou correndo e trombou com um grupo de meia dúzia de piratas que batiam uns nos outros junto à parede. Houve um estalo de madeira de vidro quebrado e o estouro de um trovão vindo da tempestade. Os piratas, muito bravos, viraram-se todos contra aquele gigante nada gentil e o atacaram. Arabella manteve o aperto firme do colarinho de Jack enquanto puxava agilmente pela multidão, driblando os marinheiros briguentos. E Jack manteve firme o aperto na sacola, sua sacola. Após escaparem de mais alguns golpes, Jack e Arabella saíram cambaleando pelas portas dos fundos, entrando na tempestuosa noite tropical. Calma. Esse foi o capítulo 1. Eu espero que você tenha gostado dele e se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe e que não conhecem as histórias dos livros. Me siga nas minhas redes sociais, mais especialmente no Instagram, @cap.maicon. Dá uma conferida por lá e aguarda, porque semana que vem sai o capítulo 2. Então até o próximo vídeo, não tire os olhos do horizonte. Até lá, tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Baby Jones vai deixar.